Eu sempre soube que dentro da minha própria casa eu era filha esquecida, enquanto minha irmã era tratada como uma princesa. Por muito tempo, aceitei calada, acreditando que nada poderia mudar. Mas eu cresci, lutei, conquistei meu espaço, e quando finalmente realizei o sonho de construir a minha casa, achei que poderia celebrar com minha família. O que eu não esperava era descobrir, através da minha própria sobrinha, que eles tinham um plano cruel para destruir tudo o que conquistei. Naquele instante, percebi que não era apenas inveja, era uma guerra declarada contra mim. E foi ali que minha vida mudou para sempre. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Minha vida sempre pareceu seguir um roteiro que eu não havia escolhido. Desde pequena, percebia que o brilho do olhar dos meus pais se voltava inteiramente para minha irmã. Ela era filha dos elogios, das conquistas enfeitadas, mesmo quando não eram tão grandes assim. Eu, por outro lado, era apenas a sombra dentro de casa. Não havia espaço para meus esforços, nem para meus sonhos. Quando tentava mostrar algo de que me orgulhava, bastava um gesto frio ou uma comparação com a minha irmã para me lembrar de que eu nunca seria suficiente. Com o tempo, fui me acostumando. Não porque fosse fácil, mas porque resistir era como lutar contra uma maré que sempre me arrastava de volta para o mesmo lugar. O silêncio se tornou meu abrigo, e a determinação, minha forma de sobreviver. Aos 17 anos, cansada de viver sufocada, consegui meu primeiro emprego. Não era nada grandioso, mas significava liberdade. Pouco a pouco, juntei o suficiente para alugar um pequeno apartamento. Não cortei o contato com minha família, e apesar de tudo, não queria criar uma guerra. Eu só precisava respirar em paz. Os anos passaram. Trabalhei duro, estudei à noite e enfrentei dias exaustivos, mas nunca desisti. A cada degrau conquistado, sentia que estava construindo algo que ninguém poderia arrancar de mim. Quando consegui meu diploma, segurei aquele papel como quem segura uma chave para um futuro novo. Logo depois, vieram as promoções, o salário melhor, a compra do meu carro. Um passo de cada vez, realizei sonhos que antes pareciam distantes demais para alguém como eu. Mas nada se comparou à sensação de ver minha casa pronta. Não era apenas uma construção em um condomínio fechado da cidade, era o reflexo de cada lágrima engolida, de cada humilhação silenciada, de cada vez que fui ignorada e ainda assim continuei. As paredes erguidas carregavam minha história, minha força e minha vitória. Era o espaço onde, finalmente, eu podia ser eu mesma sem pedir desculpas. Quando decidi convidar minha família para um almoço na nova casa, meu coração oscilava entre esperança e medo. Esperança de que, ao verem o que conquistei, eles pudessem sentir orgulho, mesmo que tardio. Medo de que, como sempre, encontrassem um jeito de me diminuir. Ainda assim, preparei cada detalhe com carinho, a mesa posta, os pratos que eles sempre gostaram, o quintal aberto para que as crianças corressem livres. No dia marcado, vi meus pais, minha irmã e sua família chegando. Ela agora era casada, mãe de 2 crianças adoráveis, de uma menina de 10 anos e um menino de 8. O sorriso que dei ao recebê-los foi sincero, mas logo percebi algo estranho no ar. Os olhares demorados que percorriam cada canto da casa, a expressão pesada que não conseguiam disfarçar. Havia orgulho ali? Não. O que vi foi algo mais sombrio, inveja. Fingi não notar e conduzi todos até a sala, tentando manter o clima leve. As crianças, no entanto, pareciam desconfortáveis, como se carregassem um segredo grande demais para a idade que tinham. Quando minha sobrinha se aproximou, puxando minha mão discretamente e me levando para um canto isolado, senti um arrepio. Seus olhos, grandes e assustados, me encararam antes que ela murmurasse palavras que fizeram meu coração congelar. Tia, ontem meus pais e meus avós disseram para mim e para o meu irmão que nós deveríamos quebrar todas as coisas da sua casa nova e riscar todas as paredes. Eles falaram que, como somos crianças, você não faria nada. Mas eu acho isso errado, e eu e meu irmão não vamos fazer isso. Por um instante, o mundo pareceu girar. Meu peito se apertou em um misto de incredulidade e dor.
Agradeci a pequena com a voz embargada, alisando seus cabelos, ao mesmo tempo em que meu sangue fervia. Como alguém poderia planejar tamanha crueldade, ainda mais contra alguém da própria família? Voltei para a sala com passos firmes, sentindo cada músculo do meu corpo tensionado. Olhei para meus pais, para minha irmã e para o marido dela, todos confortavelmente acomodados como se fossem donos do lugar. Minha voz saiu firme, carregada de uma força que eles talvez nunca tivessem visto em mim. Eu os convidei aqui para celebrar uma conquista da minha vida, para compartilhar um momento especial, e vocês estavam planejando destruir tudo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Por um instante, pensei que eles negariam, que tentariam esconder o absurdo. Mas não. O que veio depois foi ainda mais devastador. Meu pai, com os olhos cheios de fúria, levantou-se e gritou: "Essa casa deveria ser da sua irmã, não sua." Minha irmã soltou uma risada debochada, apoiada pela cumplicidade silenciosa do marido e pelo sorriso perverso da minha mãe. Naquele momento, eu soube, nada do que eu havia feito até ali havia mudado o coração deles. E, pior, estavam prestes a me mostrar até onde poderiam ir para me ferir. E foi assim que, diante das paredes que representavam meus maiores sonhos, a guerra dentro da minha própria família começou. O silêncio após a explosão de meu pai parecia um trovão preso no ar. Eu ainda estava processando aquelas palavras carregadas de rancor quando minha irmã, sem a menor vergonha, cruzou os braços e deixou escapar outra risada debochada. "Você realmente achou que algum dia teria mais do que eu?" disse ela, olhando ao redor da sala como se já fosse a dona do lugar. "Essa casa é um insulto. Você deveria ter entendido que tudo o que conquistamos na vida sempre foi para mim." Senti um nó na garganta, mas não deixei que a voz tremesse. Pela primeira vez, encarei todos de frente. "Nada disso foi conquistado por vocês. Essa casa, esse carro, meu trabalho, cada pedaço da minha vida foi construído por mim. Enquanto vocês riam de mim, eu estava estudando, trabalhando, lutando. Nada aqui pertence a vocês." Minha mãe, que até então observava com aquele sorriso amargo, resolveu intervir: "Você fala como se fosse melhor do que nós. Se não fosse pela família, você não teria chegado a lugar nenhum. Essa casa, no fundo, deveria servir para todos nós." O sangue subiu à minha cabeça. Era incrível a capacidade deles de distorcer tudo. Por anos, fui tratada como peso, como a filha que nunca seria suficiente. Agora que finalmente ergui algo sólido, tentavam reivindicar como se fosse direito deles. Antes que eu pudesse responder, meu pai se levantou, empurrando a cadeira para trás com força. "Já que seus sobrinhos não tiveram coragem de fazer o que pedimos, nós mesmos faremos." Meu coração acelerou. Minha irmã se levantou junto dele, os dois como uma dupla unida pelo ódio. Em questão de segundos, começaram a arrastar e derrubar meus móveis, chutando cadeiras, jogando almofadas no chão, derrubando objetos de decoração que eu havia escolhido com tanto carinho. O som de vidro quebrando ecoava como facadas em meu peito. O marido dela assistia de braços cruzados, rindo discretamente, como se aquilo fosse uma cena divertida. Minha mãe, ao lado dele, parecia satisfeita, como se finalmente estivessem me colocando no meu lugar. Corri até eles, tentando segurar meu pai pelo braço. "Parem. Essa casa é minha. Vocês não têm o direito." Gritei, mas era como se falasse com pedras. Minha irmã pegou um vaso de porcelana e o jogou no chão, espalhando cacos por toda a sala. "Isso é só o começo. Vamos ver quanto tempo sua felicidade dura." Senti minhas mãos tremerem, mas não deixei o medo me dominar. Corri até o telefone interno do condomínio e acionei a segurança. Minutos depois, 2 seguranças uniformizados entraram pela porta da frente. Um deles segurou meu pai, o outro conteve minha irmã, que se debatia furiosa, gritando ofensas contra mim. "Você vai pagar por isso." Ela berrava, como se fosse a vítima. O marido dela e minha mãe levantaram-se lentamente, fingindo indignação com a presença da segurança. "Isso é um absurdo", disse meu cunhado. "Estamos em família. É só uma discussão." Mas não era apenas uma discussão.
Era destruição, era invasão, era violência emocional. Eu já não tinha dúvidas. Peguei o celular com as mãos firmes e disquei para a polícia. Quero registrar uma ocorrência. Minha família está destruindo a minha casa. Já estão contidos pela segurança do condomínio. Quando falei minha família, uma dor cortante atravessou meu peito. Como podia chamar de família pessoas que se uniam contra mim, que arquitetavam minha dor como se fosse diversão? Enquanto aguardava a chegada da polícia, observei minha sobrinha e meu sobrinho abraçados em um canto, com os olhos cheios de lágrimas. Eles não mereciam carregar aquele peso, não mereciam ser envolvidos naquela trama cruel. Meu pai, mesmo contido, não parava de me encarar com ódio. Você vai se arrepender de ter chamado a polícia. Vai colocar seu próprio sangue atrás das grades? Minha resposta veio firme, sem hesitar: não fui eu quem colocou vocês nessa situação. Foram suas próprias escolhas. O silêncio pesado que se seguiu foi quebrado apenas pela sirene que ecoou do lado de fora minutos depois. Os policiais entraram, avaliando a cena: móveis quebrados, vidro espalhado, cacos de porcelana no chão e 2 adultos sendo contidos pela segurança. Um dos oficiais se aproximou de mim. A senhora gostaria de registrar boletim de ocorrência? Concordei, sentindo o coração disparar, mas também uma estranha sensação de alívio. Pela primeira vez, eu estava me impondo diante deles, sem me calar, sem aceitar que a injustiça passasse como normalidade. Enquanto os policiais anotavam tudo, minha irmã gritava que eu era uma ingrata, que estava destruindo a família. Meu pai dizia que eu era uma vergonha. Minha mãe apenas me olhava com desprezo, como se eu fosse o erro que eles nunca aceitaram. Mas, dentro de mim, algo começava a mudar. Era como se as paredes da minha casa não fossem apenas concreto e tinta, mas um reflexo da minha força. Eles podiam tentar destruir o que quisessem, mas já não tinham poder sobre quem eu havia me tornado. Aquela seria apenas a primeira batalha. E, mesmo sem imaginar ainda, eu sabia que dali em diante eles aprenderiam que cada escolha trazia consequências. O som das canetas riscava o papel enquanto os policiais anotavam cada detalhe do que eu relatava. A sala, outrora arrumada com tanto cuidado para receber minha família, estava em pedaços, móveis riscados, objetos quebrados e a energia pesada de uma ferida que não poderia mais ser escondida. Minha irmã, contida pela segurança, ainda gritava: "Isso é um absurdo. Ela está inventando tudo. Essa casa deveria ser minha." Meu pai, com os braços presos firmemente por um dos seguranças, cuspiu as palavras como veneno: "Você vai se arrepender, garota. Família não se coloca na cadeia." Respirei fundo, sentindo a dor latejar no peito, mas não recuei. Olhei para o policial que me fazia perguntas. Eles invadiram a minha casa, destruíram meus móveis e ameaçaram continuar. Quero registrar tudo. O oficial concordou com seriedade. Então vamos conduzir seu pai e sua irmã à delegacia para prestar esclarecimentos. A senhora pode nos acompanhar. Nesse momento, minha mãe deu um passo à frente, tentando assumir um papel de mediadora, mas sua voz carregava mais sarcasmo do que preocupação. Vocês não precisam exagerar. Foi só uma confusão de família. Não há motivo para levar ninguém preso. Antes que eu pudesse responder, ouvi a voz frágil da minha sobrinha, que até então permanecia em silêncio. Não é confusão, vovó. Você e o vovô pediram para a gente destruir tudo. Eu ouvi. O ambiente gelou. Todos os olhares se voltaram para a menina. O marido da minha irmã tentou interromper, mas o menino, ainda mais tímido, completou: eles falaram que como somos crianças, não ia ter problema. Mas a gente não queria. As palavras inocentes ecoaram como marteladas. Os policiais se entreolharam, anotaram e, com mais firmeza, conduziram meu pai e minha irmã até a viatura. Eles protestavam, gritavam, diziam que era mentira, mas já não havia como negar. Enquanto isso, minha mãe e meu cunhado tentavam manter uma falsa compostura. Ela insistia que tudo era invenção das crianças, mas a verdade já estava exposta. O semblante dela revelava raiva e desespero. Eu, por dentro, estava despedaçada. Não pelo que haviam quebrado, móveis podem ser substituídos.
O que dilacerava meu coração era a confirmação de que minha família havia planejado minha dor. Não era descuido, não era acidente, era inveja, era maldade consciente. Na delegacia, enquanto preenchia o boletim de ocorrência, senti o peso de cada assinatura que dava. Era como selar uma ruptura definitiva com aqueles que deveriam ter sido meu porto seguro. O delegado, após ouvir meu relato e o das crianças, afirmou: esse caso não se resume a uma briga familiar. A destruição de patrimônio e até indução de menores a cometer atos ilícitos. Vai ser investigado com seriedade. Meu pai e minha irmã foram liberados após prestarem depoimento, mas já estavam intimados para responder ao processo. Antes de sair, meu pai me lançou um olhar de ódio, como se prometesse vingança. Minha irmã, com os olhos vermelhos de raiva, sussurrou para que apenas eu escutasse: você vai pagar caro por me envergonhar assim. Aquelas palavras ficaram gravadas na minha mente. Mas, pela primeira vez, não senti medo. Senti uma estranha mistura de dor e coragem. Eu não estava mais sozinha. A lei agora estava do meu lado. De volta para casa, encontrei meus sobrinhos ainda abalados. O marido da minha irmã havia os levado até lá, talvez para despistar ou porque não sabia lidar com a situação. Fui até eles, me ajoelhei e segurei suas mãos. Obrigada por terem dito a verdade. Vocês foram muito corajosos. A menina, ainda com lágrimas nos olhos, respondeu: a gente gosta de você, tia. Não queria ver você triste. O abraço deles foi o único conforto naquela noite. Olhei ao redor da minha sala destruída e, apesar da tristeza, percebi que a maior prova da minha força não eram as paredes da casa, mas a escolha de não mais aceitar ser o alvo do desprezo da minha própria família. Nos dias seguintes, o assunto se espalhou pelo condomínio. Alguns vizinhos, curiosos, perguntavam se era verdade o que haviam visto: segurança segurando meu pai e minha irmã, polícia entrando em plena tarde de domingo. Eu não tinha o hábito de expor minha vida, mas a cena havia sido pública demais para esconder. Limitei-me a dizer que houve um problema familiar grave, e que a justiça estava cuidando. Ainda assim, dentro de mim, crescia uma preocupação. Conhecia bem a ousadia deles. Meu pai nunca aceitava ser contrariado, e minha irmã vivia de acreditar que o mundo girava em torno dela. O que mais seriam capazes de fazer? Naquela noite, ao deitar, meu celular vibrou. Era uma mensagem de número desconhecido: isso não acabou. Você vai se arrepender de ter mexido com a própria família. Meu coração acelerou. Eu sabia que aquilo tinha o tom inconfundível do meu pai. Fechei os olhos e respirei fundo. Era apenas o começo de uma guerra que eu jamais quis travar, mas que eles tinham declarado contra mim. E eu estava disposta a resistir. Nos dias que seguiram a confusão, minha mente girava em espirais. Eu olhava para cada objeto quebrado dentro da minha casa e sentia não apenas a dor da destruição material, mas o peso do desrespeito. Não bastava eles terem tentado me humilhar, eles haviam colocado até as crianças no meio de uma trama cruel. Era impossível fingir que nada tinha acontecido. Foi então que decidi ligar para um velho amigo da faculdade, Rafael, que hoje trabalhava como advogado. Nos encontramos em um café discreto no centro da cidade. Quando contei todos os detalhes, incluindo as palavras das crianças e a tentativa de invasão, ele apenas balançou a cabeça em descrença. É um caso claro, não só de danos materiais, mas também de danos morais. Eles não apenas destruíram o que era seu, como tentaram usar menores de idade para isso. Isso pesa muito. Respirei fundo. Eu sabia que entrar com um processo seria um passo sem volta. Rafael, eu não quero apenas que paguem o que quebraram. Quero que eles sintam o peso das escolhas. Preciso que aprendam que não podem continuar me tratando como lixo. Ele fez uma anotação rápida e levantou os olhos para mim com firmeza. Então vamos entrar com pedido de ressarcimento integral e, além disso, uma indenização por danos morais. Vai ser um processo pesado, mas tenho certeza de que você tem provas e testemunhas suficientes. Senti uma mistura de medo e alívio. Aquela seria minha forma de responder a anos de humilhações e, agora, a violência que ultrapassara todos os limites. Na semana seguinte, o processo estava protocolado.
Quando meus pais e minha irmã foram oficialmente notificados, a reação foi imediata. Recebi uma enxurrada de mensagens, algumas escritas com raiva, outras com um tom quase de súplica. Desista disso, você não tem coração? Dizia minha mãe. Você vai arruinar nossa vida, nós não temos dinheiro para pagar. Insistia meu pai. É só uma briga de família, você está exagerando. Retira o processo antes que seja tarde. Veio de minha irmã. Mas o que mais me revoltou foi a mensagem do meu cunhado: você sempre quis se vingar da sua irmã. Está conseguindo. Espero que esteja feliz. Segurei o celular com as mãos trêmulas. Era impressionante como eles tentavam inverter tudo, como se eu fosse a culpada por estar exigindo meus direitos. Respirei fundo e digitei uma única resposta em um dos grupos familiares: vocês me destruíram por dentro durante anos, e agora tentaram destruir o que eu construí com minhas próprias mãos. Eu não vou desistir. Chegou a hora de vocês pagarem por tudo o que fizeram. Enviei a mensagem e silenciei o grupo. Não havia mais espaço para chantagens emocionais. A notícia do processo correu rapidamente entre parentes e conhecidos. Alguns me ligaram em segredo para me apoiar, dizendo que entendiam minha dor, enquanto outros criticaram minha atitude, afirmando que família não se processa. Mas eu sabia que, se continuasse aceitando aquela velha lógica, passaria o resto da vida sendo usada e desrespeitada. Meus pais e minha irmã, por sua vez, ficaram irados. Passaram a enviar mensagens quase diárias, algumas tentando manipular, outras recheadas de ameaças veladas. Uma delas, enviada pelo meu pai, dizia: você pode até ganhar no tribunal, mas nunca mais terá paz. Mostrei todas as mensagens ao meu advogado, que incluiu nos autos como prova de intimidação. Ele me tranquilizou: isso só reforça que a ação é legítima. Eles não estão apenas arrependidos, estão tentando te amedrontar. Enquanto isso, comecei a reparar na maneira como minha irmã e meu cunhado circulavam pela cidade. Antes sempre tão orgulhosos, agora evitavam encontros sociais. Eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, o processo traria consequências financeiras pesadas, e aquilo já estava os atingindo no campo social: o olhar curioso dos vizinhos, os cochichos nos corredores da igreja, os convites que pararam de chegar. Apesar disso, eu não sentia prazer. Não era uma vitória fácil. Doía perceber que era preciso usar a justiça para ter respeito daqueles que deveriam ser meus primeiros aliados na vida. Mas, ao mesmo tempo, havia um certo alívio em finalmente colocar limites. Numa noite chuvosa, recebi mais uma mensagem da minha mãe. O tom era diferente, quase choroso: filha, por favor, retire isso. Não temos como pagar. Sua irmã já está desesperada, e seu pai não dorme. Você vai deixar a própria família ser destruída? Olhei para a tela do celular por alguns segundos, com lágrimas se acumulando nos meus olhos. Quis acreditar que havia algum arrependimento verdadeiro, mas as lembranças voltaram: a risada debochada da minha irmã, o vaso de porcelana sendo jogado no chão, meu pai gritando que aquela casa deveria ser dela. Respirei fundo e respondi: eu não destruí nada. Quem destruiu foram vocês. Agora terão que arcar com as consequências. Enviei a mensagem e desliguei o celular. Sabia que dali em diante as coisas ficariam ainda mais pesadas, mas não havia volta. Pela primeira vez, eles estavam sendo confrontados por alguém que sempre acreditaram que podiam humilhar sem medo. E eu estava decidida a levar essa luta até o fim. O processo começou a caminhar com rapidez surpreendente. As provas eram contundentes: fotos da destruição da minha casa, relatos das crianças, mensagens de intimidação e até o depoimento da segurança do condomínio. Rafael, meu advogado, estava confiante. Eles podem gritar, chorar, espernear. Mas os fatos estão contra eles. Esse caso não tem como ser revertido. A cada audiência marcada, o peso da situação aumentava. Meus pais e minha irmã chegaram a contratar um advogado às pressas, mas o próprio profissional parecia desconfortável com a defesa. Em um dos corredores do fórum, ouvi quando ele cochichou para minha irmã: vocês mesmos se colocaram nessa situação. Não há muito que eu possa fazer. Minha irmã,
com os olhos vermelhos de raiva, respondeu alto o suficiente para que eu escutasse: isso tudo é culpa dela. Ela sempre quis me destruir. Eu mantive a cabeça erguida. Durante anos, aceitei esse papel de vilã que eles criaram para justificar seus próprios erros. Mas agora não. Agora era diferente. Enquanto o processo avançava, a pressão social sobre eles aumentava. Alguns parentes começaram a se afastar, com medo de serem envolvidos. Os vizinhos, que antes cumprimentavam minha mãe e meu pai com entusiasmo, passaram a evitá-los. Minha irmã, antes acostumada a exibir uma vida perfeita, já não aparecia em reuniões sociais. O marido dela, cada vez mais calado, parecia sentir o peso da humilhação pública. Ainda assim, tentavam me convencer a desistir. Mensagens chegavam diariamente, algumas agressivas, outras recheadas de chantagem emocional. Você não tem coração, sua irmã não vai aguentar, seus pais são idosos, não merecem isso. Mas todas vinham sem a menor sombra de arrependimento verdadeiro. Era apenas medo da sentença. Uma noite, recebi uma ligação inesperada. Era meu pai. Atendi com cautela, já esperando mais ameaças. Mas, do outro lado da linha, a voz dele parecia estranhamente calma. Filha, nós crescemos você. Te demos teto, comida. E é assim que você retribui? Com processo? Não é retribuição, pai, respondi com firmeza. É consequência. Houve um silêncio pesado, até que ele completou: se você não desistir, vai carregar isso na consciência quando a gente não tiver mais nada. Desliguei o telefone com as mãos tremendo, mas não cedi. Pela primeira vez, percebi que eles não falavam mais com a autoridade de quem manda, e sim com o desespero de quem sabe que perdeu o controle. A primeira audiência foi tensa. Sentamos frente a frente na sala do juiz. Meus pais evitavam meu olhar, enquanto minha irmã mal conseguia ficar sentada, inquieta e visivelmente nervosa. O juiz ouviu os relatos, analisou as provas e deixou claro: este processo não trata apenas de conflitos familiares. O que aconteceu aqui é grave e terá consequências legais. Na saída, minha irmã me encarou como se pudesse me queimar com os olhos. Você não vai ficar com nada disso. Vai se arrepender de ter mexido comigo. Eu apenas a encarei em silêncio. As palavras dela já não tinham mais o poder que antes possuíam. Com o avanço do processo, começaram a surgir boatos de que minha irmã e o marido enfrentavam dificuldades financeiras. Ele havia perdido alguns contratos de trabalho, e o nome deles já estava manchado na cidade. Meus pais, por sua vez, passaram a evitar lugares públicos, escondendo-se atrás das cortinas de casa. A pressão os corroía. Rafael, sempre cauteloso, me alertou: eles vão tentar um último movimento para te atingir, seja emocionalmente ou de outra forma. Fique atenta. E ele estava certo. Dias depois, recebi uma nova enxurrada de mensagens. Algumas implorando: desista, pelo amor de Deus, nós não temos dinheiro. Outras, tentando me culpar: seus sobrinhos vão sofrer por causa da sua teimosia. Foi a gota d'água. Respondi de forma firme e definitiva: quem colocou seus filhos nessa situação foram vocês, não eu. Eles mereciam uma família que desse exemplo, mas não foi isso que tiveram. Eu não vou recuar. O silêncio depois dessa mensagem foi ensurdecedor. Nenhuma outra resposta chegou. Com cada passo no processo, eu sentia dentro de mim uma mistura de alívio e dor. Não era fácil ver minha própria família sentada no banco dos réus, mas era necessário. Pela primeira vez, eles estavam entendendo que não poderiam continuar agindo sem consequências. Na véspera da próxima audiência, quando o juiz começaria a deliberar sobre valores de indenização, fui dormir com o coração acelerado. Não sabia exatamente qual seria o resultado, mas uma coisa era certa: a vida deles nunca mais seria a mesma. E nem a minha. O dia da última audiência chegou. Acordei cedo, o coração batendo acelerado, mas ao mesmo tempo carregado de uma serenidade que eu jamais havia sentido antes. Não era apenas sobre dinheiro, móveis ou paredes riscadas. Era sobre anos de humilhação, sobre feridas que nunca cicatrizaram e que, finalmente, estavam sendo reconhecidas.
no tribunal, sentei ao lado de Rafael, meu advogado. Do outro lado, estavam meus pais, minha irmã e o marido dela. Os quatro tinham olhares pesados, semblantes abatidos, como se cada um carregasse nas costas o peso da vergonha pública e do medo da sentença. O juiz entrou e o silêncio se espalhou. Depois de rever as provas, testemunhos e todas as mensagens anexadas ao processo, começou a ler a decisão. Fica determinado que os réus deverão ressarcir integralmente os danos materiais causados à residência da autora, além do pagamento de uma indenização por danos morais, no valor de R$50 mil. As palavras ecoaram como marteladas na sala. Minha irmã regalou os olhos, o marido dela deixou escapar um palavrão abafado, e meu pai abaixou a cabeça em silêncio, apertando as mãos uma contra a outra. Minha mãe apenas chorava, mas não de arrependimento, chorava pela derrota, pela humilhação que agora era oficial. Rafael tocou em meu ombro com um sorriso discreto. Conseguimos. Eu respirei fundo, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Alívio por finalmente ver a justiça sendo feita. Tristeza porque, no fundo, eu nunca quis que chegasse a esse ponto. Mas eles haviam me empurrado até a beira, e eu não tinha outra escolha além de reagir. Na saída do tribunal, minha irmã se aproximou, com os olhos vermelhos de ódio. Você destruiu nossa vida. Você é um monstro. Encarei-a sem medo. Eu não destruí nada. Só coloquei limites. Quem destruiu foram vocês, quando decidiram transformar inveja em crueldade. Meu pai tentou me encarar, mas a força já não estava lá. Pela primeira vez, vi um homem envelhecido, abatido, sem poder. Minha mãe, por sua vez, virou o rosto, incapaz de me olhar nos olhos. O marido da minha irmã puxou-a pelo braço, e todos saíram às pressas, como se fugir fosse a única saída. Do lado de fora, senti a brisa fria bater em meu rosto. Era como se o ar tivesse mudado, mais leve, mais limpo. Eu não estava apenas saindo de uma audiência, estava saindo de anos de submissão, de silêncio, de dor engolida. Nos dias seguintes, a notícia da condenação se espalhou. Muitos comentavam em voz baixa, outros vinham até mim para parabenizar pela coragem. Minha irmã e os meus pais, por outro lado, tornaram-se motivo de cochichos e olhares atravessados. A imagem de família perfeita havia ruído, revelando ao mundo a face verdadeira do rancor que sempre carregaram. Não demorou muito para que meu advogado me informasse que eles teriam que vender parte do que possuíam para arcar com a indenização. Isso os deixou ainda mais irados, mas não havia escolha, a justiça havia falado. Certa tarde, enquanto organizava a sala de minha casa já restaurada, recebi uma mensagem da minha sobrinha e meu sobrinho. Eles diziam: tia, a gente gosta de você. Não liga para o que eles falam. Então respondi: eu sei, meus amores. Vocês foram os mais corajosos de todos. Aquele momento foi mais valioso do que qualquer indenização. Saber que as crianças haviam reconhecido a verdade, que escolheram a honestidade mesmo quando foram pressionadas, me dava esperança. Talvez um dia, eles pudessem ter um futuro diferente, longe do ciclo de rancor que dominava seus pais e avós. O tempo passou, e pouco a pouco, a vida retomou seu curso. Continuei trabalhando, fortalecendo minha carreira e cuidando da minha casa. Mas, dentro de mim, algo havia mudado para sempre. Eu não era mais a filha rejeitada, a sombra da irmã, a mulher invisível. Eu era dona da minha própria história. De vez em quando, ainda recebia olhares atravessados ou comentários maldosos de quem achava que eu havia exagerado. Mas nada disso me abalava. Eu sabia a verdade. Eu sabia o que vivi. Na última vez em que cruzei com minha mãe na rua, ela desviou o olhar. Meu pai fingiu não me ver. Minha irmã passou de carro, me lançou um olhar de ódio e acelerou. E, pela primeira vez, eu não senti dor. Senti apenas indiferença. Eles haviam tentado me destruir, mas no fim, só me fortaleceram. Entrei em minha casa, fechei a porta atrás de mim e olhei ao redor. As paredes estavam intactas, os móveis em seu lugar, mas, acima de tudo, meu coração estava firme. Eu havia vencido. Não apenas no tribunal, mas dentro de mim.
E, naquele silêncio acolhedor, percebi que finalmente estava livre. E então, o que você teria feito no meu lugar? Depois de anos sendo deixada de lado, precisei ter coragem para enfrentar minha própria família e buscar justiça. Não foi fácil, mas hoje sei que tomei a decisão certa. E quero saber, você faria o mesmo que eu fiz? Deixe sua opinião nos comentários, vou adorar ler cada uma delas. E não se esqueça de me contar também de qual cidade você está assistindo este vídeo, porque assim eu vou poder deixar um coração especial no seu comentário. Se essa história te emocionou, já deixa o seu like aqui embaixo, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Aproveite também para se inscrever e ativar o sininho, assim você não perde nenhuma das próximas histórias que eu vou trazer para você. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, porque talvez alguém próximo de você esteja precisando dessa mensagem de força e coragem. Aqui é um espaço para refletirmos juntos, e sua participação é muito importante. Então comenta, curte, se inscreve e compartilha. Vou ficar te esperando nos comentários.